Nesse vídeo eu vou detalhar quesitos que eu produzi quando fiz uma análise pericial de fotos de um casamento. Isso ocorreu num buffet e esse buffet teve assim, uma festa durante o dia inteiro e foi contratado, né, os noivos contrataram uma empresa de fotógrafos para registrar em áudio e vídeo e fotografias também toda tanto a cerimônia religiosa como a civil e também a festa. Muito bem. Eu recebi pouco mais de 100 fotografias para periciar. Muito bem. Resumidamente, o que eu fiz? Eu coloquei como observações preliminares que, de posse desses arquivos, eu extraí as informações EXIF, que são um formato de arquivo de imagem intercambiável, né? Exchangeable Image File Format. Muito bem. Dos pouco mais de 100 arquivos de imagem. Essas informações EXIF são um tipo de metadados, ou seja, o equipamento que registra as imagens, ele adiciona internamente dentro do arquivo, né, essas informações, como o modelo da câmera, informações do tipo de lente, a distância focal, se a câmera estava na horizontal ou a 90 graus, informações bastante detalhadas sobre as fotografias. Muito bem. Segundo esses códigos EXIF, a empresa de fotografia utilizou 3 câmeras digitais, uma Nikon D90, uma Canon EOS 6D e uma Canon EOS 7D. Muito bem. Aí eu fiz, no total, 9 quesitos. Alguns deles foram apenas para fazer um esquenta, ou seja, fazer um aquecimento para que a empresa de fotografia pudesse entender a minha ideia. Então, o quesito 1 era: foram preservados os cartões de memória das 3 câmeras? Quesito 2: o fotógrafo tem como rotina ou se preocupar em manter aferidos corretamente data e hora nas câmeras? Porque câmera fotográfica ela não tem, em geral, conexão com o mundo externo. É um equipamento estanque, é um equipamento que você vai lá e afere data e hora. Muito bem. Quesito 3. Pode esclarecer se os arquivos das fotografias foram simplesmente copiados do cartão de memória para um computador que gerou o CD, porque tudo estava dentro de um CD, ou se foi usado algum outro tipo de programa específico? Até aí, bem facinho de responder. Quesito 4. As fotografias presentes nos autos passaram por algum processo de compressão de dados, conversão para redução de tamanho, né? Ou seja, aí eu comecei a apertar um pouco mais o pessoal da empresa de fotografia, porque eu tinha suspeitas que o material foi adulterado e eles diziam enfaticamente que o material era 100% original. Muito bem. O quesito número 5. Os arquivos de imagem das 3 câmeras sofreram algum tipo de alteração do nome ou algum atributo de arquivo? Lembrando que atributo de arquivo, um deles é data e hora da produção da fotografia. O quesito número 6 realmente começa a incomodar. Eu escrevi da seguinte forma: segundo as informações EXIF de todos os arquivos fornecidos, há alguma explicação plausível para que 5 arquivos sequenciais. Quais são os arquivos sequenciais? Um arquivo
o primeiro nome, o nome é IMG 3648. O outro é IMG 3650. Ou seja, não tem o 49. Aparentemente o 49 foi apagado. O IMG 3651, IMG 3652 e IMG 3663. Ou seja, tem um pulo aí de 11 arquivos. Esses 5 arquivos, eles estavam no mesmo equipamento, ou seja, eles eram oriundos da mesma câmera, que foi a Canon EOS 6D. Muito bem. Data e hora. Lembrando que todas essas fotos eram da festa num momento específico. Data de hora do primeiro arquivo, 31 de maio. Da segunda foto, 2 de junho. Da terceira foto, 2 de junho. Da quarta foto, 2 de junho. E da quinta foto, 31 de maio. Estranho isso, né? Estranho, muito estranho. Aí, não só isso, mas também tinham modificações drásticas dos horários. Aí tem uma outra informação que realmente não é explicável. As dimensões, largura versus altura das fotos. A foto número 1 tinha 5.472 pixels de largura. E a altura 3.648. Tudo bem. A segunda, a terceira e a quarta já mudam. Ao invés de 5.400 e pouco, é 3.648. E a última tem o mesmo tamanho da primeira, 5.472. Então, o quesito número 7 foi para colocar foi para enterrar o assunto. Vou ler aqui com calma. Quesito número 7. Segundo tabela das informações EXIF que eu coloquei, colocando as informações de data e hora em que a foto foi tirada e data e hora em que o arquivo foi modificado, na mesma câmera, em ordem crescente, como se explica que a primeira foto dessa lista, que seria a 3648, ocorreu no dia 31 de maio, às 9 horas, 6 minutos e 31 segundos, e depois modificada às 10 horas, 6 minutos e 30 segundos, ou seja, um período de tempo imenso. E a última foto, de 2 dias depois, dia 2 de junho. Sabendo que todos eram da mesma festa. Você olhava as fotos, todos eram exatamente da mesma festa, a mesma câmera. Ou seja, será que alguém no meio da festa alterou a data e o horário da câmera? E não só isso, mas alterou também as dimensões de largura e altura em pixels? Muito estranho, né? Aí o quesito 8, eu pergunto, todas as fotos tiradas do casamento que não estão nos autos poderão ser fornecidas? E o último quesito, o 9, essas tantas fotos são um resumo fotográfico fiel do evento, do casamento dos autores, né? Porque poderia ser uma coisa bem escolhida especificamente. Bom, depois que eu fiz esses quesitos, onde na verdade eu tinha dito para o meu cliente que eu ia escrever um único quesito. Ele não quis. Ou seja, para mim, o quesito número 6 e 7, que eu poderia englobar em um só, resolveria o problema. O processo foi simplesmente encerrado, ou seja, isso foi absolutamente comprovado que o material foi adulterado, né? E
Eu não precisei nem fazer um outro laudo, ou nem foi chamado outro assistente técnico para discutir sobre essas questões, ou seja, de tão absolutas eram as evidências de manipulação das imagens. Então, assim, é, é importante na hora de fazer quesitos que haja um grande grau de conhecimento do assunto e tentar encaixar isso dentro de um contexto, né? Ou seja, a impressão que se dá, a que se tem, é que o fotógrafo ele tirou fotos no dia do casamento, aí ele entrou numa máquina do tempo, foi para a data da lua de mel, fez mais algumas fotos e depois retornou à festa. Essa é a explicação mais simples, né? Então, como isso daí possivelmente poderia ser até um motivo de chacota, né? Ou seja, seria uma observação descabida, né? Num relatório pericial, eu não escrevi dessa forma, mas eu comentei com o meu cliente que isso caberia muito bem até, né? Assim, fazendo assim uma ironia, né? Então, o meu cliente ele teve sucesso no processo, né? O sucesso encerrou muito rapidamente, simplesmente porque não havia como responder esses meus dois quesitos, o quesito 6 e o quesito 7, que na verdade poderia ser apenas um quesito, né? Com todas essas informações. Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem fazer alguma outra pergunta, deixe por aí e eu respondo assim que possível. Um abraço a todos.